Olá, querida irmã, querido irmão, meu amigo, você que nos acompanha, você que vem até nós buscar um pouco mais do conhecimento de Deus através da sua palavra. Essa é mais uma EBD Ágape. Estamos aí debaixo da liderança, da cobertura do nosso apóstolo Eduardo e estamos aqui mais uma vez felizes de compartilhar contigo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, e não somente eu, Guilherme, mas meu amigo, irmão Breno, homem de Deus. Tudo bom, gente? Bom dia a todos vocês. Assim como o pastor Guilherme compartilha essa satisfação de estarmos juntos, vamos aqui nos deliciar, aprender com Deus, ter a humildade, como diz a palavra, na frente da honra vai a humildade, que temos a humildade de ouvir, ficar calados muitas vezes, para ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Conosco hoje, além do pastor e mestre Guilherme, e aqui comigo também, além da presença do Senhor Jesus que nós pedimos, Daniel, nosso parceiro, também aí participante da Escola Bíblica. Daniel, contigo. Olá, olá. Grata satisfação, né, estar com vocês, pastor Guilherme, Breno, e cumprir aqui Provérbios 13:20. Que anda com os sábios será sábio, mas que anda com os tolos acabará mal. Que o Senhor É nos com você. ajude para que a gente, né, verdadeiramente não sejamos os tolos, né? Que a gente possa Amém. caminhar com o sábio que é Jesus e com o Espírito Santo. Amém. Amém. Pastor Guilherme. Amém. Vamos lá, vamos orar, né? Antes de começar o nosso bate-papo, vamos orar. Senhor Jesus, nós te Amém. damos graça por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela cama que dormimos, o quarto que nos hospedou. Muito obrigado pela casa que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pelo café da manhã. Aquele que faz jejum neste momento, também agradecemos, Senhor, pela fé e pela força para cumprir este voto. Meu Deus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor tem nos dado o fôlego da vida, e que, em nome de Jesus, saiamos daqui maiores e melhores por causa da revelação da Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Então, semana passada nós iniciamos esse projeto da EBD como podcast, e você tem lá na nossa página no YouTube, Ministério Apostólico Ágape, Provérbios 1 a 9, aonde o pai, o sábio, aconselha o filho sobre três coisas, apesar de repetir a primeira. Ele aconselha o filho sobre sabedoria, depois a fugir, né, do perfil do homem insensato, e depois fugir da mulher adúltera. E em seguida ele volta a falar sobre a aliança, a importância da aliança do filho com a sabedoria e a busca da mesma. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Provérbios novamente, e vamos fazer apenas esses dois encontros para falar sobre o livro de Provérbios todo. Repetindo para você que talvez não tenha visto a primeira ministração e não nos acompanhe presencialmente, nós não temos o propósito na nossa escola bíblica de fazer o estudo capítulo por capítulo necessariamente. Por quê? Porque nós vamos ler para estar juntos. Então, nós vamos ler capítulo por capítulo, mas nós não temos tempo suficiente para ministrar entre nós capítulo por capítulo. Então, você estuda, nós estudamos, e aquilo que nós vimos de mais importante, nós trazemos para esse ambiente. Ok? Havendo dúvida, você manda lá no canal, né, os seus comentários, dê o seu like, manda os comentários, e a gente vai responder a você, a gente vai interagir, tá bom? Você é um agente de Deus e nós precisamos de você estudando e interagindo. Isso vai nos ajudar muito. Que Deus te abençoe nessa obra, e vamos lá começar essa segunda etapa de Provérbios. Antes de eu iniciar aqui, Breno, você queria trazer algo, Dandan? Vou primeiro deixar para o meu amigo Daniel. Então, pastor Guilherme,
Estava a importância, né, com relação ao livro de Provérbios, sobre as correções que ele faz, e tem aqui, inclusive, na palavra do Provérbios 13:13, em que ele é bem claro com relação a isso, com relação à palavra do poder de guardar a palavra, onde fala que o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, que juntos, né, possamos estar guardando a palavra do Senhor. E é um momento para podermos, então, estar estudando. E essa ferramenta é muito importante também, para podermos estar estudando, nos obrigando, né, a estar estudando a palavra e assim guardando ela. Ok. O livro de Provérbios, ele, à primeira vista, você não encara ele como um livro messiânico. Bem como ele não tem palavras proféticas como vimos em Salmos. Nem menciona Jesus Cristo como nem perto, né, do que Salmos menciona, de como Salmos menciona. Todavia, trata-se do relacionamento do homem com a sabedoria divina, o que só teremos acesso pelo Espírito Santo de Deus. Então, à primeira vista, parece não ser um livro messiânico, mas ele tem um teor profundo apontando para o Messias. E você vai entender por quê. Ouça até o final, nós não estamos inventando nada, mas existe sim, você vai ver salvação em Provérbios, tá? Outra coisa que é bom lembrar, faremos isso sempre, nós não estamos aqui para ensinar nem debater teologia. Nós estamos buscando apenas a palavra revelada, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Então, não teremos aqui uma opinião, talvez você espere, né, fundamentada por uma escola teológica e tal, não. Podemos até citar amanhã ou depois, mas não é esse o objetivo. Só por isso, tá? O ensino teológico, o ensino científico, ele é muito bom, necessário, louvável, mas o que Deus trouxe ao nosso coração é o estudo da palavra revelada. Amém? Eu vou avançar aqui. Breno, Daniel, gostaria de fazer alguma pontuação? Eu gostaria, nesses dias, né, que temos vivido, estamos em 2020, uma situação de restrição, de isolamento social, e muita coisa parou, né? Então a gente pode, inclusive, aproveitar para estar lendo a Bíblia com calma, meditando mesmo, entendendo cada texto, cada contexto em que aquilo foi falado também. E o livro de Provérbios tem me surpreendido, né? Como toda a palavra de Deus, porque tem me dado conselhos importantes. É um livro que ler rápido talvez não seja a solução para o livro. É um livro que meditar nele é talvez crucial, sendo que existem muitas orientações de um pai para o seu filho e para os seus filhos, né? Então eu tenho tido esse privilégio de receber, né, palavras dizendo em Provérbios 3, por exemplo, de que aquele que se dedica a buscar a sabedoria de Deus, e quando eu falo de Deus é do Deus de Israel, ele pode ficar seguro, né? Entrar numa posição de segurança em Deus. Fala também no livro de Provérbios que nós devemos buscar a sabedoria como se busca tesouros escondidos, né? Então, é muito importante a gente ter essa ideia de que buscar a Deus, buscar conhecimento de Deus, buscar a ciência de Deus, pode ser algo que nos proteja em várias situações da vida. É isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Você tratou de um ponto, Breno, falando sobre a busca pela sabedoria, meditando, dedicando tempo, né? A cada Sim. verso colocado aqui em Provérbios. A gente vai falar sobre isso já já, porque
eu tenho uma grande inclinação a dizer que talvez seja essa a chave para entendimento, para a vida de todo o livro de Provérbios em nós. Vamos lá. Vamos lá. Alguns dos provérbios, eles falam de coisas óbvias para nós. Por exemplo, a pobreza é a ruína dos pobres. Isso é óbvio, né? Um coração feliz deixa o rosto alegre. Melhor viver em um canto do telhado do que dividir uma casa com a esposa briguenta, rixosa. Todavia, a sabedoria muitas vezes está nas coisas óbvias, porque o óbvio justamente é o que muitas vezes não é percebido. Tamanha a sua clareza e simplicidade. Às vezes a gente fica com esse argumento de pense fora da caixa, mas a solução está dentro da caixa. E essa é a obviedade de Provérbios. A solução dos problemas está no ambiente do problema. Guarde isso no seu coração. Dan queria trazer algo? Amém. E que você trouxe é realmente assim, muito profundo, né? Muitas vezes pessoas ficam buscando soluções externas, buscando outras fontes de conhecimento, sendo que o próprio ambiente ele traz as respostas, como você disse. Isso realmente é muito profundo. Exato. E assim, então você quer dizer que a gente não vai fazer inovação em nada e tal? Não, não é isso. É porque a nossa tendência é fugir do ambiente. Mas antes de fugir do ambiente, explore ele por completo e deixe que o Espírito Santo traga sobre nós a novidade. A novidade Amém. deixa para o Espírito, tá bom? O que Amém. nós tivemos que fazer, vamos fazer com o que já está posto à nossa frente. O livro de Provérbios descreve a vida como ela é. Não apenas, ou vamos dizer assim, não com palavras direcionadas a uma vida na igreja, mas tão somente na igreja, né? Mas a vida na rua, a vida no escritório, a vida em casa, a vida na escola, faculdade, enfim. O livro cobre todos os aspectos da vida, não apenas aquilo que você faz no seu serviço de culto ao Senhor. Ele considera como você deve viver toda a sua vida, todas as suas semanas, 52 semanas do ano, debaixo de um caminho seguro, ou melhor, sobre um caminho seguro, debaixo da bênção de Deus. Esse livro, ele nos diz como aproveitar ao máximo a vida e nos adverte, que muitos desperdícios sejam praticados. Como nós falamos lá na primeira aula, provérbios. Pró é um prefixo que vai dizer que algo vem antes. E nessa palavra provérbios, que dá o nome a esse livro, pró é antes, vérbios é verbo, uma ação, algo a ser feito. Então, o livro deve ser colocado antes das nossas ações, antes de fazermos algo. Pastor, então, se eu seguir provérbios, eu não vou errar? Não. Vamos falar sobre isso já já. Mas muitos erros serão evitados. Como, então, você pode me perguntar como provérbios estão relacionados à mensagem de todo o restante da Bíblia, né? Do que veio antes e do que vem depois dele, já que lá no início eu disse, e você pode constatar, que ele não tem um caráter de livro messiânico. Ele não tem evidências, ele não tem revelações do Espírito Santo. Enfim, como fazer essa relação? Vamos lá. Uma leitura simples, como o Breno falou assim, se você lê rápido, se você passa apenas verso a verso, né, para cumprir uma leitura sobre o livro de Provérbios, você pode ficar com essa pergunta imaginando como salvação aparece nesse livro.
uma vez que os temas de redenção, que são comuns em outros livros bíblicos, eles estão estranhamente ausentes, com nitidez, no livro de Provérbios. Todavia, o tema salvação está em Provérbios. E onde e como você encontrará isso? A palavra salvação, ela tem um significado muito próximo das palavras como salvamento, como reciclagem. Perfeito. E Deus está no negócio de reciclar pessoas para que elas se tornem úteis. Nesse caso, veja cada área da vida humana citada em Provérbios. Cada conselho que o sábio vem trazendo, nos fazendo úteis, nos fazendo renovados, nos fazendo pessoas que vão aproveitar as novas chances que serão dadas dia após dia, momento após momento, no mesmo dia. E isso é reciclagem do ser humano. Essa é a grande obra de Jesus revelada através de nós e Provérbios fala disso a todo instante. Brenão, queria pontuar algo aí? Queria sim. Uma das coisas que o pastor e mestre Guilherme trouxe para a gente aqui agora é essa questão de que Provérbios fala das situações da vida e da reciclagem que a gente precisa ter para poder atuar fora de um ambiente da igreja. Né? Um comentário importante: a igreja, ela é igreja fora do ambiente que chamamos de igreja. Né? A palavra sinagoga, que era onde os judeus se reuniam, tem esse prefixo sin, que muitas vezes está relacionado com você estar dentro de um lugar. Mas igreja tem relação com sair para fora. Então, na verdade, eu até coloco para que a gente comente que essa questão de vida secular e vida eclesiástica é algo que eu não vejo necessariamente na Bíblia. Na Bíblia eu vejo um povo um Deus que se importa com todas as áreas de atuação do ser humano. Então a santidade não é algo que é exclusivo do templo, até porque nós somos os templos, né? Então a santidade ela tem que estar nos lugares que Deus quer que nós estejamos. O próprio Senhor Jesus trouxe de que não nos tiraria do mundo. Ele não falou não nos tiraria do mundo para colocá-los dentro de quatro paredes. Não vou tirar vocês do mundo porque vocês serão meu templo ali. E aí, dentro dessa questão de salvação e de reciclagem, em Provérbios 3, como estamos tratando de Provérbios, né? Provérbios 3, ele traz palavras de salvação e segurança de pessoas, né? De que se você tiver o temor do Senhor como princípio da sabedoria, e se você buscar o conhecimento, então, não sei se se é pertinente ler, pastor, o que é que você acha interessante que lê essa passagem? Vai lá, leia. Perfeito. Porque em cima do que você trouxe, sim, eu vou fazer a gente vai fazer uma viagem lá no finalzinho. Você já abre aí sua Bíblia, 1 Pedro 2,9, e a gente vai falar sobre o que você pontuou, Breno, sobre sim. igreja, salvação e fora dela. Perfeito. Então não preciso nem pedir para o irmão ou a irmã abrir, só comentando, Provérbios 3, ele fala que para você guardar sensatez e equilíbrio, não perder de vista, que isso vai ser um enfeite para você, que você vai seguir o seu caminho em segurança, não vai tropeçar se você estiver buscando o temor de Deus e a sabedoria. Quando você se deitar, você não vai ter medo, seu sono vai ser tranquilo, e bem pertinente, você não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e impedirá de cair em armadilha. Então a gente vê que existe sim uma segurança, uma salvação, uma questão de calamidade repentina que possa vir a acontecer, e o livro de Provérbios trata disso também, né? Que são áreas que são pertinentes à nossa vida. Esse é o comentário. E obedecendo, né, ao senhorio de Jesus através da sua vida, vamos ler aqui Provérbios 3, versos 5 e 6. Acho que resume bem isso aí que você está trazendo. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Meu pastor, me perdoe interromper só por uma coisa. Às vezes as pessoas podem não entender o termo estribes. Numa nova versão internacional, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. As pessoas entenderem bem a questão do Ótimo. estribe. Nem todos usaram um dia estribo, né? Sim. Beleza. Então, não estava no script aqui, e script não tem nada a ver com estribes nem com estribo, tá? Programação. Vamos lá, é outro idioma. Então, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O ponto que eu quero ver com vocês aqui e trazer luz é sobre a palavra eleita. Vós sois geração eleita. Essa palavra, ela no grego é o ekletos ou ekletos, é a junção de duas palavras. A primeira parte, né? Ek quer dizer fora de, e o legos, e o leto, né, final, que vai ser também, né, depois a palavra lego, e aí você já lembra do brinquedo, vem trazer Muito a bom. ideia de pegar, reunir, juntar. Então, quando a gente une as duas palavras em uma só, e vai formar a palavra ecletos, que vai ser traduzida por eleito, a gente tem a tradução de um povo reunido para fora. Então, voltando à fala de Breno, igreja é eclésia. Eclesia é a reunião de pessoas. Qual a função dessa reunião? É o congregar. Que nós precisamos, é necessário congregar. Você pode assistir Palavras Poderosas no YouTube, audiobooks e tal, mas você precisa congregar, você precisa estar junto com o seu irmão, você precisa ser testado por mim, pelo seu irmão, pelo seu líder. E aí, você vai ser preparado para exercer esse sacerdócio como nação eleita, nação que foi reunida para fora, chamados para fora. Nós somos individualmente templo do Espírito Santo e nós o Espírito Santo habita. Você não precisa estar na eclésia para ser cheio ou para ser usado pelo Espírito Santo. Ali você vai ter um renovo, ali você vai ter experiências, mas você já é ambiente do Espírito Santo como templo e você foi chamado para fora. Você vai ser usado fora do ambiente eclésia. Você vai ser usado fora do ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Porque qual função teria você ser cheio do Espírito Santo e ficar apenas com aqueles que também têm o Espírito Santo? Sendo que o fator que fez o Espírito Santo vir até nós é uma obra de redenção, é uma obra de restauração, é uma obra de reciclagem do ser humano. Olha que nível Provérbios nos leva. Então, voltando, nós pensamos muitas vezes de onde fomos tirados e perdemos a oportunidade de observar para onde somos enviados. E essa é a obra que Provérbios nos traz, nos faz olhar para onde somos enviados. Filho meu, cuidado com a mulher adúltera. Ela age assim, 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 assim. Ou seja, o seu pai, o sábio, está dizendo, olha, você vai encontrar esse desafio. Cuidado, é assim que você se comporta, é assim que você se prepara. Filho meu, não caminhe em roda de escarnecedores. Filho meu,
cuidado com a riqueza. Filho meu, essa verdadeira sabedoria está em temer ao Senhor. O princípio de conhecer ao Senhor e conhecer todas as coisas é temer a Ele. Enfim, o livro de Provérbios exercita em nós a eleição em Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. E glória a Deus por cada um de vocês, principalmente meu irmão Breno, meu irmão Daniel, que isso não estava aqui preparado, mas Amém. através de vocês o Espírito Santo extraiu isso de mim. Amém? Amém. Amém. Vamos acelerar um pouquinho, porque tem um ponto bem importante que a gente precisa falar para fechar esse momento, tá certo? Amém. Antes dessa aceleração, vocês queriam pontuar algo? Para mim, Querendo tranquilo. ao final eu faço uma complementação. Ok. Então, aí você pode pensar, então o Provérbios vem nos ensinar a caminhar numa vida secular, e eu vou te dizer que não. Para aqueles que andam no Espírito, para aqueles que andam com aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que estão aliançados com o princípio, com o propósito original, não existe vida secular, porque todo ambiente onde eu vou, eu estou exercendo o meu ministério. Vida secular traz uma noção grega, aonde você pode separar. Uma hora eu sou homem de Deus, outra hora eu estou trabalhando como um cidadão normal. E como cidadão normal, não tem como ser homem de Deus. Então você tem que optar. O que você é? Homem, mulher de Deus ou um cidadão normal? Normal, diga-se, dentro da norma dos homens carnais. É uma opção que você pode fazer, ou melhor, que você deve fazer. E ser fiel a ela e ser fiel às consequências dela. Não podemos reclamar depois. O livro de Provérbios trata de uma vida boa. Não a vida boa que os homens carnais veem. Não a vida boa que aquele jovem disse, bom mestre. E Jesus perguntou para ele, por que me chamas bom? Não, não é esse bom. Mas é a vida boa, cheia da moral cristã. Isso significa uma vida cheia de sabedoria. Por outro lado, já quero começar a divertir você, ou melhor, a te aconselhar, que isso não nos livra da má sorte. Situações difíceis, equívocos, eles virão. Até porque são questões pontuais. Os homens carnais, eles vivem pelo dia de amanhã. Eles vivem vendendo almoço para comprar janta. Eles vivem intensamente, entre aspas, mas é um intenso porque ele não tem esperança no amanhã. Nós somos espirituais e nosso Senhor, nosso Salvador, a nossa religião, que é Jesus Cristo, um dos nomes dele é o caminho. E dentro disso, se nós andamos aliançados com o caminho, nós temos que desfrutar do caminho. Então, uma topada não é o caminho. É um evento que aconteceu no caminho. Uma queda é um evento que aconteceu no caminho. É um acidente. O caminho, a função dele é nos levar a um fim. Então, nós vamos desfrutar de todo o caminho, aprendendo com todos os eventos do caminho para alcançarmos um fim. Esse fim é o que importa. Então, a vida boa que se pode usufruir através dos ensinos de Provérbios é uma vida vivida prosperamente. Desculpe. É uma vida que, ao final, a gente acaba olhando e dizendo, valeu a pena. É uma vida que, ao final, a gente vai ver, conseguimos ter ao nosso redor filhos aliançados, uma esposa que chegou à velhice, mas nós olhamos para ela e lembramos da mulher
desde a juventude. A esposa velha, cheia de ruga, já inclinada, como também nós estaremos, mas olhamos para ela e chamamos, né, meu amor, minha linda. Se você for olhar o padrão de beleza, ali não existe mais. Não vai existir nenhum dos dois. Mas aquela é a mulher da minha juventude. E é isso que me alimenta. Então, enfim, né, amigos, histórias, risos, lágrimas, de felicidade, né, saudade, lembranças de coisas boas, pessoas que foram, pessoas que passaram, momentos vividos, momentos difíceis, inclusive. Então, tudo isso é o resumo de uma vida boa, que nós viveremos através dos conselhos, dos ensinos do sábio. Seguindo os conselhos do sábio, você fará a sua vida ser vivida ao máximo. Amém? Amém, Gui. Amém. Alguma coisa a ser pontuada, Brenão? Breno talvez não tenha ouvido. Oi, mas... me perdoe. Tenho sim, eu estava aqui fazendo uma busca, e na verdade, enquanto o pastor estava falando, né? O livro de Provérbios, ele me lembra a lei. E por que eu estou dizendo isso? Essa questão de onde nós vivemos, o que é santidade, o que não é santidade, a gente às vezes pode não ter a noção do propósito de Deus em fazer você ser sábio, do propósito de Deus em fazer de você uma pessoa inteligente, do propósito de Deus em fazer que você tenha uma vida fantástica aqui na Terra. Deus, ele age em você, em nós e através de nós. A partir do momento que você tem uma vida sábia, uma vida próspera, uma vida que chame a atenção dos outros, e que isso fique muito claro que é Deus e é a palavra de Deus que está fazendo isso em você, a sua vida começa a atrair outras pessoas para Deus. Isso. Provérbios é um livro e a palavra de Deus, o que eu acho fantástico, é um desafio para mim, pessoalmente, acho que é um desafio pode ser para outras pessoas, é que ela não é uma palavra que deve ser somente falada, ela é uma palavra que deve ser vivida. Por isso a questão de meditar e praticar a palavra de Deus. As pessoas muitas vezes estão carentes da nossa prática da palavra. E quando nós temos uma família, como uma família de provérbios, as pessoas vão poder olhar para a nossa família e dizer, bom, ele segue a direção de Deus, isso é para mim também. Isso acontece desde a antiguidade da palavra de Deus, digamos assim. Em Deuteronômio, Deus fala, em Deuteronômio 4, de que os outros povos irão ver como Israel vive, a forma que Israel viveria, seguindo a lei de Deus, e então os outros povos diriam, que povo sábio e inteligente. Que outro povo existe que tem um Deus tão próximo? Então, observem que a nossa vida familiar é uma grande ferramenta de evangelismo. A nossa vida pessoal é uma grande ferramenta de evangelismo. A sua sabedoria, nós calarmos a nossa boca para não falar tolices, é uma grande ferramenta de evangelismo. E por que eu estou falando isso aqui para a gente? Porque no momento em que nós, que somos a igreja, que somos identificados no mundo como povo de Deus, começamos a falar mentiras, nós destruímos não apenas a imagem da igreja, mas a imagem daquele que a igreja representa. Nós dificultamos que as pessoas cheguem próximo de Jesus. Por isso, irmãos, muito cuidado. No momento em que todos nós temos acesso ao WhatsApp, ferramenta de rede social, cuidado para não espalhar aquilo que você sabe que não é verdade, que você não tem convicção de que é verdadeiro. Exato. Então, se a gente não tem domínio sobre o assunto, a gente tem que ter muito cuidado, porque você é considerado o corpo de Cristo pelo mundo. Exatamente. E quando você repassa uma mensagem que você não tem ideia de se é verdadeiro ou não, você não está apenas colocando em xeque a sua posição, a sua família ou a posição da sua liderança. Você está colocando a posição de Cristo Jesus para outras pessoas. E aí pode ficar muito mais difícil a gente ter crédito na sociedade e crer, o Senhor Jesus, desde que montou Israel e que montou a igreja, ele tem interesse pelo mundo inteiro. Então não adianta a gente falar assim, mas a outra pessoa não quer Jesus, eu posso fazer qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o nosso maior líder se chama Jesus Cristo. Então a gente não pode
macular a imagem desse líder. Né? Então está aqui um apelo, um pedido, né, para que nós venhamos entender de que ser sábios, e uma das coisas que faz um sábio, a palavra de Deus diz que o tolo, quando fica calado, ele se passa por sábio. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, se a gente não sabe sobre algum assunto de maneira específica, é importante que a gente admita. A palavra diz, na frente da honra vai a humildade. Então, que sejamos humildes para admitir que não entendemos de alguns assuntos. Existem assuntos de política que nós não entendemos. Amém. Existem assuntos de economia que nós não entendemos. Existem assuntos da própria palavra de Deus que nós não entendemos. E que a gente possa ter a humildade de dizer, olha, eu não entendo esse assunto, mas se for da vontade de Deus, um dia entenderei. E isso faz parte de um coração, de um comportamento de uma pessoa sábia, que ela mede as palavras, ela dosa as palavras, ela não fala de maneira irresponsável. É um pedido, um comentário, um apelo para todos nós que estamos levando a imagem como esposa de Cristo, né? Amém. É isso. Amém. E Breno, só complementando, né, que como eu havia comentado que ia falar no finalzinho, essa importância do meditar em Provérbios, que o Provérbios justamente nos protege, né, de agirmos como tolo, né? A todo instante Provérbios vem falando com relação do ser sábio, de guardar a palavra, né, para não agirmos de forma tola, e sim como sábios. Inclusive, já pegando o gancho, né, com relação aos tempos atuais, em que se há uma divulgação muito grande de algumas bobagens, principalmente via WhatsApp, né, que tem aqui em Provérbios 29:8, que fala o seguinte, que os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Então, justamente quando você busca ter esse, de fato, conhecimento antes da divulgação, você evita colocar uma cidade inteira em confusão. É importante a gente pontuar esses detalhes, né? Mas, enfim, vamos nos preocupar também sobre a particularidade, né? Para que muitas pessoas que não estão debaixo da nossa liderança têm condutas aprovadas por outra liderança e cada um no seu contexto aplica aquilo que a gente está ensinando, tá certo? É só um cuidado que a gente tem aqui em direcionar você nisso. É uma preocupação minha como pastor, e respondo pela EBD da Ágape, em te dizer, ó, aquilo que o seu pastor fala, você deve seguir. Nós estamos aqui caminhando e tentando ser assim o mais transparente, um canal mais desobstruído possível, mas podemos também errar, né? E você fique com a palavra do seu pastor, em nome de Jesus. Amém. Não, você não tem autorização para usar as nossas palavras para cometer ato de rebeldia. Amém. Amém. Brenão, em cima do que você falou, você trouxe assim, ó, aquele que se cala, como foi, você mencionou esse verso? Até o tolo, quando fica até calado, se passa por sábio. Isso, obrigado. Se passa por sábio. É porque a palavra fala é tido por sábio. Qual é a diferença? Eu sei que você sabe, mas às vezes essa linguagem bíblica, né? Ela pode nos levar a algum entendimento que a gente ganha um lugar e perde no outro. Perfeito. Só para os irmãos ficarem mais atentos no seguinte: o tolo, ele é tido por sábio quando ele opta pelo silêncio naquilo, enfim, que ele não sabe, que é a limitação dele. Mesmo sendo tolo, tá? A pessoa é tola. Enfim, ela comete atos que a Bíblia julga que não são saudáveis. Mas, em determinado momento, uma situação que ela viu, ela disse, olha, isso aqui eu não sei, eu vou me calar. Quando a Bíblia diz, é tido por sábio, e Breno falou assim, ó, se passa por, eu estou aprofundando as palavras para você entender aonde a palavra nos protege. Quando o tolo se cala, ele não precisa falar nada, nem para revelar que ele usou de algo de sabedoria.
Porque a Bíblia diz, é tido por sábio. Então, as pessoas olham para ele e julgam ele como sábio. Ele não faz força nenhuma. Então, queridos, o caminho da sabedoria é o caminho da proteção. Não existe domínio, não existe usurpação, existe o amor de Deus dedicado em nos ensinar a todo instante por um caminho protegido. Amém? Vamos lá ao ponto final que eu queria chegar, desejando muito, e ao final chegamos aqui e vamos ler um pouquinho aqui alguns provérbios para você entender o que a gente está trazendo nesse momento. Provérbios não é um livro de profecias, é um livro de conselhos. O que você quer dizer com isso, pastor? As profecias, elas têm um fim, elas têm uma direção, elas têm uma particularidade. Os conselhos são direcionados para um meio que, usado de acordo com as circunstâncias, te levarão ao fim esperado. O provérbio é uma observação geral. A profecia é uma obrigação em nível particular. Por isso, nem sempre que a gente cita, provérbios, ou melhor, que a gente cita versos que estão escritos no livro de Provérbios, significa que a gente vai alcançar aquele resultado. Vamos ler aqui rapidamente. Primeiramente, Provérbios 16:3, que diz a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, vamos folhear a Bíblia, vamos exercitar. Provérbios 16:3. Minha Bíblia fechou ali, eu estou abrindo de novo. Sinta o ventinho das páginas da sua Bíblia soprando sobre você, porque esse é o ventinho da sabedoria do Espírito Santo lançando sobre você sabedoria. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Ou melhor, tem versões que dizem, confia ao Senhor as tuas obras e tudo bem lhe ocorrerá. Enfim, coisa nesse sentido. Então eu vou e monto uma empresa e confio no Senhor, e sou dizimista, ofertante, primiciador, e enfim, sou fiel, e cumpro tudo, e trabalho na obra do Senhor, e tudo vai dar certo. Não. Muitas pessoas são dizimistas, ofertantes, são fiéis ao Senhor, seus líderes, marido de uma só mulher, pai dedicado, faz tudo certinho, beleza, né? Os padrões humanos e tal, e quebra. E aí, o que dizer? Então, não necessariamente aquilo que está escrito em Provérbios ocorrerá nas nossas vidas. Vamos ler Provérbios 22, 21:18. Provérbios 21:18. Depois a gente vai ler o 19. 21:18. O resgate do justo é o ímpio, e do reto, o iníquo. Meu Deus, que loucura! Como é que isso aqui é sabedoria? O resgate do justo é o ímpio, e do reto, o iníquo. Aí depois diz, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Qual a finalidade dessa sabedoria? Se ele está lá no início me dizendo que eu devo me desviar da mulher adúltera, e depois ele vem me dando várias recomendações, inclusive dizendo, siga o conselho da sua mãe. Então, a tendência de eu ter uma mulher rixosa e iracunda, ela é mínima. Mas por que isso está aqui e como sabedoria? Vamos ler um pouco mais? Vamos ler Provérbios 22:10, que diz, lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Será? Será que verdadeiramente, se eu pego o escarnecedor e tiro do ambiente onde ele estava, a vergonha
será cessada? Eu já vi muitas vezes que isso não acontece. O escarnecedor sai e a vergonha continua. Por quê? Mas não está escrito aqui no Provérbios isso? Está. Vamos ler Provérbios 23:15. E diz: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Peraí, mas não era o 23:15 que eu queria. Era o 23:13. Eu anotei errado. 23:13. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Apesar de que hoje, né, a legislação está querendo proibir os pais de dar a palmada. Aqui está falando vara, mas vara no sentido de instrumento de correção. Esse verso ainda tem o seguinte, parece às vezes que em Provérbios um verso vai contra o outro. Esse verso, ele conflita com a ideia do Provérbio 3:11, que diz: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, ao que quer bem. Até aqui tá ok, né? Até aqui tá condizente. Aí você junta com Provérbios 10:13. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Ora, ou eu sou sábio e filho amado do Senhor, e vou encontrar na repreensão dele um caminho de paz, ou eu sou falto de entendimento e por isso a vara é justa para mim, é justiça. Ou eu sou sábio, ensino meu filho o caminho da sabedoria e ele vai ser, né, um futuro homem, uma futura mulher sábia, ou então ele vai colher os frutos da rebeldia e da insensatez, que é a vara. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? Não existe contradição. Não existe, como é que eu posso dizer? Equívoco. Não existe, não existe. O livro de Provérbios, ele traz instruções. Não adianta eu trazer isso aqui para os meus filhos como desculpa, passou uma coisa aqui, eu me dispersei. Mas não adianta trazer para os meus filhos, não adianta trazer para o discípulo, para a esposa, enfim, para as pessoas, o livro de Provérbios como você, vou declarar isso aqui sobre você e esperar um resultado diferenciado. Não adianta. A sabedoria está em usar o conselho na hora certa. O uso da sabedoria conecta você com a profecia. A profecia vem dizendo, por exemplo, haverá dias em que o leão pastará com o bezerro, que hoje eles são predador e caça. Mas esses dias é a profecia. Isso acontecerá. Eu estou sendo bem genérico nessa profecia para não lançar uma palavra específica aqui. Mas, assim, a profecia, ela virá. A profecia tem vida própria, porque Deus já liberou. Através da sabedoria, nós vamos num caminho seguro e vamos nos conectar a essa profecia. Precisamos estar debaixo dos alinhamentos divinos que estão representados no ensino do sábio. E aí, muitas vezes, a gente vê desde... Breno, você foi, mais uma vez, né, muito usado por Deus. Isso não é novidade. Mas quando você diz assim, Provérbios me lembra da lei. Lá atrás, a gente vê, né, promessas e diz assim, se você fizer.
se houver tal coisa. Esse se é justamente o homem. Então, existe o ensino, existe a profecia. Se houver alguém que conecte o ensino à profecia, então a profecia virá à terra. Então a profecia ocorrerá, se manifestará através de alguém que é um portal eterno. Então, esse se sou eu e é você. É uma condicional. Por que condicional? Porque está em nós o poder de decidir o caminho da vida ou o caminho da morte, obedecer ou desobedecer, decidir pela aliança do Senhor ou abrir mão dessa aliança. Aquele que usa das escrituras com versos aleatórios abusa da escritura, usa a ferramenta, a espada, de uma maneira irresponsável e será machucado por ela. Não esqueça que a espada, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ou seja, ela tem fio em cima e embaixo da sua lâmina. E se você for displicente, você será machucado por essa própria palavra. Se você for irresponsável, você será marcado por essa própria palavra. Porque lá, quando a gente vê no livro de Coríntios dizer que ela penetra ao ponto de dividir, né, alma e espírito, essa palavra é voltada para aquele que lê, que se relaciona com a palavra de Deus. Não é para fora. Não é para fora. Leia atentamente e você vai caminhar de uma forma mais diligente com a palavra de Deus. Então, era esse o ponto que eu queria chegar. Vejo que esse é um ponto fundamental que nós precisamos ter em mente, em nosso coração, para fazer bom proveito do ensino do sábio. E, logicamente, como dissemos, né, propagar, protestar, por isso somos protestantes, né? Vamos à frente falando aquilo que cremos, que é a verdade da palavra do Senhor, e de uma forma segura, vivendo uma vida boa, agregando em todos os lugares, ambientes e com quem nos relacionamos, para a glória de Deus. Amém? Amém, Gui. Amém. Glória a Deus, era isso que eu tinha para trazer hoje, e fica aí com o Breno, com o Daniel, se vocês tiverem algo a acrescentar, fiquem à vontade. Pastor, Da minha parte, já foi. Queria só para exemplificar, a gente terminou o livro de Jó tem pouco tempo, e os amigos de Jó são exemplos de o uso inadequado da palavra de Deus. Você vê que eles falam situações que parecem ser sábias para Jó, mas eles erraram. E o próprio Deus, no final, fala que Jó precisa orar por eles. Então, a gente, todos que participaram da escola bíblica, estão participando desse tempo aí, viram Jó, vocês veem que você acusar alguém com a palavra de Deus sem ter a certeza de que aquela palavra é para aquela pessoa, você tem que ter um certo cuidado. Então, Provérbios, como o pastor falou, o segundo ponto que eu ia trazer, para encerrar minha participação aqui, é uma verdade geral, como o pastor disse, né? E a humanidade, ela às vezes ela quer fazer com que Deus seja Deus Pai, Deus Filho e a palavra de Deus. Vou dizer na humanidade, alguns de nós, de que a Trindade seja a palavra. Mas a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que eu estou trazendo isso? A palavra, ela precisa ser vivificada pelo Espírito. Se Deus nos desse somente a palavra, a gente teria verdades gerais e a gente não teria condições de perguntar àquele que inspira a palavra como usá-la no momento adequado. Isso. Então não é que o Espírito não é necessário, nem a palavra não é necessária. Os dois são necessários. Salomão é um homem que consegue perceber na humanidade como Deus governa o mundo. Quando a gente olha para a humanidade e vê tudo o que está acontecendo, nós conseguimos ver como Deus realmente governa o mundo. Mas o acesso ao Espírito Santo de Deus vai fazer com que você tenha a palavra certa no momento certo, na medida certa. Então,
eu agradeço por essa ideia do pastor Guilherme, né, que Deus não é um Deus que nos deu uma ferramenta física para nos relacionarmos. Ele nos deu um espírito, uma pessoa para nos relacionarmos. Quero que você pudesse imaginar se Deus tivesse escrito um livro e falasse, leia esse livro e tudo que você precisa para viver é esse livro. Não necessariamente você ia se relacionar com Deus. O livro, no fundo, está te ensinando que Deus existe, Deus governa sobre todas as coisas e ele vai se encontrar com você de manhã, de tarde ou de noite quando você o buscar. O relacionamento continua sendo necessário. A gente não pode usar da generalidade, por vezes, da palavra, como o pastor falou, de pegar uma palavra fora de contexto e não colocar diante do ambiente da profecia, do Espírito Santo, para que a gente possa falar verdadeiramente as palavras que Deus quer para as pessoas que Ele quer falar algo. Então, encerro aqui a participação, agradeço né, por estar aqui nesse momento, aprendido, ouvido, e passo aí a bola para o meu amigo. Amém, amém. Um forte abraço a todos, até a próxima, que Deus os abençoe.